Olá, vamos começar agora os estudos do Maimônides. Como dissemos nas aulas de introdução, os primeiros estudos do 1 ao 4, eles na verdade são os fundamentos, os critérios que o Maimônides usou na hora que ele extraiu os mandamentos para enumerar os 613 mandamentos. Como dissemos antes, o livro base de onde que nós extraímos as 613 mitzvot é a Torá. A Torá é escrita, os 5 livros de Moshe. Lá, é desses 5 livros que nós vamos extrair as 613 mitzvot. Agora, se a gente for contar cada vez que a Torá ela fala faça alguma coisa, e toda vez que a Torá fala não faça alguma coisa, a gente for contar cada uma delas, a gente vai sair com mais que 613 mitzvot. Então, temos que, na verdade, usar certos critérios para saber o que é considerado uma mitzvah, o que não é considerado uma instrução da Torá, mas não entra na contagem das 613. E não vai entrar na contagem das 613 por diversas razões. Às vezes é algo genérico, então não pode ser uma mitzvah específica. Às vezes é um detalhe de uma outra mitzvah. Às vezes é só uma repetição de uma mitzvah. Então, para a gente entender o que é considerado uma mitzvah, o que não, nós temos que ter certos critérios e ser consistentes no uso desses critérios. E é isso que o Maimônides faz nesses fundamentos. Ele primeiro descreve quais são os 14 critérios dele, e depois ele vai provando que esses critérios eles seguem uma consistência. E ele muitas vezes questiona sobre o antecessor dele que resolveu enumerar as mitzvot. Ele falou, e nisso ele não foi consistente, porque ele considerou algumas e não considerou outras. E qual é a diferença entre uma e a outra? Isso, na verdade, é o que nós vamos ver nesses próximos dias. No primeiro dia, no estudo número 1, ele traz apenas o título, vamos por assim dizer, de cada um desses fundamentos. E nos próximos dias, no estudo 2, 3, 4, ele aborda com mais detalhes cada um desses fundamentos. E eu vou tentar cobrir todos eles em poucas aulas até o estudo número 4. Aqui embaixo está na instrução de como deve ser feito o estudo diário. Se a pessoa não consegue concluir todos os fundamentos nesses 2, 3 dias, então ele deve ir completando esses fundamentos nos próximos dias, quando já estiver estudando as mitzvot propriamente dita, ele ainda voltar para essa introdução e completar esses fundamentos. O primeiro fundamento não se deve incluir mitzvot nessa enumeração das 603 mitzvot, os mandamentos que são por ordem rabínica. Por exemplo, a leitura da Megillah em Purim, acender as velas de Hanukkah, Netilat Yadayim antes de comer pão. Isso aqui são todas mitzvot que foram instituídas pelos nossos sábios. E essas mitzvot, elas não podem ser contadas como uma das 613 mitzvot da Torá. Inclusive, nós temos na contagem, nós temos 613 mitzvot na Torá e 7 mandamentos, 7 mitzvot de ordem rabínica. E essas 7 não podem fazer parte das 613. Existem, na verdade, muitos decretos por ordem rabínica que eles são como uma precaução ou uma cautela para a gente não chegar a transgredir uma mitzvah, uma proibição da Torá, que isso aqui não foram contados nas 7 mitzvot dos sábios. São decretos rabínicos que não entraram na contagem. Essas 7 são mandamentos positivos que não estão relacionados, a princípio, com nenhuma outra mitzvah da Torá. Por exemplo, ler a Megillah em Purim, que está relacionado com a comemoração do milagre de Purim, que não tem nada a ver com nenhuma história da Torá. At first glance, à primeira vista, pelo menos, não tem nada a ver com alguma história da Torá, e a gente tem uma mitzvah de ler a Megillah em Purim. Mesmo assim, que não faz parte das mitzvot da Torá, na hora de cumprir essas mitzvot de ordem rabínica, a gente costuma fazer a bênção seguinte: bendito és tu, Deus, Rei do Universo e tudo mais, que você nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou sobre a leitura da Megillah, ou nos ordenou sobre o Netilat Yadayim, nos ordenou a mitzvah de Netilat Yadayim. E essa mesma brachá a gente faz, na verdade, nós colocar tefilim, a gente nos ordenou colocar tefilim. Colocar tefilim está explícito na Torá. Netilat Yadayim não está na Torá, uma mitzvah por ordem rabínica, e mesmo assim a gente faz a mesma brachá com a mesma tradução, que é bendito és Deus, é Deus que nos ordenou a cumprir essa mitzvah. Então a explicação é a seguinte: porque Deus ele dá uma instrução generalizada na Torá que devemos escutar e devemos atender e dar ouvido aos sábios e as mitzvot e decretos que vêm dos sábios. Então, como eles decretaram isso daqui e Deus ordenou que devemos escutar eles, a gente fala
bendito é Deus que nos ordenou a escutar os sábios, que nos ordenaram a ler a Megillah, ou que nos ordenaram a acender a vela de Hanukkah. Essa é a explicação da Brachá, e essa é a primeira regra. Na contagem das 613 mitzvot, não entram mitzvot de ordem rabínica. Depois, segundo fundamento, o segundo critério do Maimônides é que existem formas de interpretação da Torá. O que acontece? Tem as mitzvot, a Torá ela foi muito exata nas palavras e nas letras usadas. Às vezes uma letra a mais ela pode querer dizer muita coisa, ela pode querer dizer muitas leis e muitos detalhes podem estar inclusos em uma palavra, uma letra, uma sequência. Tudo isso aqui está muito exato na Torá. E tem 13 regras que Moshe recebeu lá no Monte Sinai que ele pode aplicar para deduzir novas leis da Torá. E nessas regras, então muitas mitzvot, às vezes elas surgiram baseando-se nessas regras. Muitas mitzvot, não, muitas instruções elas surgiram baseando nessas regras. O Maimônides diz que essas mitzvot, essas instruções, elas não podem ser enumeradas na contagem das 613 mitzvot. Nas 613 mitzvot é só aquilo que está explícito na Torá, salvo com uma exceção, uma instrução que não está explícita na Torá e que os sábios eles deduziram através de aplicando uma dessas 13 regras, eles chegaram à conclusão de alguma lei e eles falaram que isso daqui é uma mitzvah que nós temos, é uma das mitzvot da Torá, é uma das 613. Quando os sábios afirmaram que isso aqui é uma das 613, então a gente aceita que isso aqui é uma das 613, por mais que talvez não esteja explícito na Torá. Por que isso? Porque se eles falaram sobre algumas, eles falaram que faz parte das 613. Sobre outras não, é porque eles estavam seguindo uma tradição. O que acontece? Moshe Rabbeinu, ele recebeu essas regras. Foi o próprio Moshe que recebeu essas regras de como interpretar a Torá. E às vezes ele pode ter recebido alguma lei, já de Deus, com a interpretação, como a forma de que a gente deduz essa lei da Torá. Ele já recebeu isso daqui, não claro, escrito na Torá, mas ele já recebeu ela deduzida da Torá. E isso daqui fazia então parte das 613 mitzvot, porque foi uma mitzvah que Moshe recebeu diretamente de Deus. Então, nessas mitzvot, por mais que elas talvez não estejam explícitas na Torá, se a tradição, se a tradição que os sábios tinham, que isso aqui faz parte das 613 mitzvot, isso aqui, então, acaba entrando na contagem das 613. Agora, outras mitzvot, que os sábios não mencionaram nada, que ela faz parte das 613, por mais que eles deduziram ela dos versículos, isso aqui não entra na contagem das 613. Depois temos o terceiro fundamento, que é, não podemos contar mitzvot temporárias, mitzvot que era só para momentos específicos. Então, todas aquelas mitzvot que estavam relacionadas, instruções, que estavam relacionadas ao Mishkan, que era aquele templo, o tabernáculo, era o templo portátil que os judeus tinham no deserto, e que era só para o momento que eles estavam no deserto, depois que eles chegaram em Israel, aquilo deixou de existir, eles construíram o templo, um edifício em Jerusalém. Então, todas essas mitzvot que estavam pertinentes às viagens de como carregar, de como montar e desmontar o tabernáculo, isso aqui deixou de existir. Todas essas instruções deixaram de existir, eram instruções para aquela época. Ou a gente também conta na Torá, por exemplo, instruções pertinentes ao maná, o man. A maná era o alimento que caía do céu nos 40 anos do deserto, que os judeus estavam no deserto. Então tinham instruções, quanto que eles deviam pegar, que dias que eles deveriam pegar, como eles iam preparar para o Shabat, tudo isso aqui tinham instruções. E apesar de tudo isso, por serem instruções temporárias, momentâneas, só para aquela época, ou para um determinado período de tempo, então essas mitzvot essas instruções não podem ser consideradas enumeradas nas 613 mitzvot. Depois temos o quarto fundamento, que é o seguinte: a Torá muitas vezes ela usa afirmações muito genéricas. Ela fala assim, sejam santos, ou ela fala assim, guardem e mantenham a minha aliança. Então disso daqui a gente pode entender, guardem, é uma instrução aqui, tem uma mitzvah. Isso aqui não pode ser considerada uma mitzvah da 613, porque ela não está tratando de nenhuma mitzvah. Se você for perguntar para a pessoa, então que mitzvah você contou agora? Guardar, que aliança? São todas as mitzvot. Como é uma mitzvah que ela engloba várias outras, isso daqui não pode ser considerado uma das 613 mitzvot. Esse é o fundamento número 4. Temos o fundamento número 5, que é o motivo
das mitzvot. Muitas vezes a Torá, ela coloca o motivo. Agora acontece o seguinte, da maneira que a Torá, ela escreve o motivo, ela usa um advérbio de negação, que esse advérbio de negação pode parecer uma instrução, uma outra proibição. Então aqui ele citou um exemplo, vocês podem ler no português, na página 46a, ele fala assim o seguinte: e do santuário o Kohen Gadol não sairá e não o profanará. Está se tratando de um Kohen Gadol que ele, Deus nos livre, ele está com uma situação de luto, faleceu um parente próximo. Então ele fala assim, o Kohen Gadol, ele não deve sair do templo e entrar em luto e se impurificar, entrar em contato no enterro, essas coisas. Ele deve permanecer no templo. Pode ser o pai dele, a mãe dele, Deus nos livre, ele não deve sair do templo. Então agora, e se ele sai do templo, ele vai estar profanando o templo, ele vai estar profanando o serviço dele. Então agora, alguém que lê isso daqui, ele não sairá e não o profanará, parece que são duas instruções, ele não pode sair do templo. E segundo, ele não pode profanar o templo. Daí o Maimonides fala, isso aqui a gente já sabe que esse não o profanará é uma explicação para a instrução anterior. Ele não pode sair, porque se ele sai, ele profana. Então se ele estava fazendo um serviço no templo e ele saiu por causa de alguma situação de luto, então aquele trabalho que ele fez ficou profanando. Então se ele estava fazendo um sacrifício, vamos por assim dizer, aquele sacrifício torna-se inválido porque ele ficou profanado. Então o Cohen, ele não pode sair para não profanar o serviço, o templo e o trabalho dele. Agora, não é que o não profanar, ele não o profanará, é uma nova instrução, uma nova proibição para o Kohen Gadol, que ele não deve profanar o templo. Então a gente vê que, na verdade, uma explicação, uma razão de uma mitzvah, ela não deve ser considerada como uma mitzvah. Regra número 6, fundamento número 6, que tem muitas instruções na Torá que elas aparecem dobradas, agora repetidas, mas ele mudou a forma. Por exemplo, o exemplo mais básico é o Shabat. O Shabat, a Torá, ela fala, guarde o Shabat, e a Torá também fala, não trabalhe no Shabat. E são duas, uma instrução positiva, você deve guardar o Shabat, e a outra uma proibição que você não deve trabalhar no Shabat. Na verdade, a instrução positiva não é guarde o Shabat, mas o que isso é descanse no Shabat. Você deve descansar no Shabat. O que é descansar? Não trabalhar. E por outro lado, você deve ter uma proibição de não trabalhar no Shabat. Então eu poderia entender, está se tratando da mesma mitzvah, é apenas uma repetição. Na prática é uma repetição, mas como uma é uma instrução positiva e a outra é uma proibição, aqui temos então duas mitzvot, então a proibição deve ser registrada entre as 365 proibições e a instrução deve ser contada e numerada entre as 248 mitzvot positivas. E por hoje vamos terminar aqui o sétimo fundamento, que é não devemos enumerar os detalhes de leis. Tem muitas leis na Torá que elas têm vários detalhes, e às vezes os detalhes foram escritos na própria Torá. Não é que a Torá ela falou a mitzvah de uma forma genérica, ela entrou em certos detalhes. Então esses detalhes não podem ser considerados como mitzvah, como cada um como uma mitzvah independente, são todos partes de uma mitzvah só. Isso daqui então tem que ter muito senso e tem que conhecer bastante o Talmud para poder conseguir designar o que faz parte de uma nova mitzvah e o que é uma interpretação ou uma nova ou um detalhe de uma mitzvah. Então isso daqui são os 7 fundamentos, tem outros 7 ainda pela frente que nós devemos estudar.